todos! Hoje na nossa meditação nós vamos falar sobre perseverança e força interior. Então são duas qualidades tão importantes a serem nutridas por nós nos dias de hoje. Então uma pessoa perseverante é aquela que não desiste dos seus sonhos. Ela não vai olhar para trás, independente do que aconteça. Então nós sabemos que a vida não é algo linear. Então, muitas coisas podem acontecer ao longo do caminho. Mas será que no primeiro impedimento eu vou voltar atrás? Será que eu vou duvidar dos meus propósitos, das minhas metas, porque alguém disse alguma coisa? Ou porque houve algum impedimento? Ou será que, após verificar, porque por vezes não é mesmo para continuar, mas se eu percebo que aquela minha meta, aquele meu propósito é para ser cumprido, eu não devo largar ele pelo caminho. Porque senão, depois, mais tarde, nós sentimos esse arrependimento de que nós podíamos ter feito algo que não fizemos. Que nós podíamos ter cumprido com o objetivo e na hora fraquejamos e ele ficou pelo caminho. Então, será que eu sou capaz de manter essa força interior, essa garra, não é? Porque nós temos que prestar atenção, porque nós nunca, embora hajam sonhos e situações que sejam individuais, de cada um, mas ao mesmo tempo tem tanta gente a observar-nos. As pessoas à nossa volta, elas estão o tempo todo a verificar o que a gente está a fazer. Se você vai em frente com força, com determinação, com coragem e cumpre os seus objetivos, então além de estar a beneficiar o eu, porque você vai cumprir com alguma coisa que você propôs, ao mesmo tempo você está a influenciar outros à sua volta beneficamente. Então será que eu sou capaz de manter essa força, de ter essa força não só para mim, mas pensar que eu posso ser um exemplo para os outros? E onde que a gente vai buscar essa força? Onde a gente vai buscar essa perseverança? Sem dúvida é dentro de nós. Então, mantendo os seus pensamentos sempre muito positivos, muito otimistas, muito ao mesmo tempo com os pés no chão, e sempre dizendo coisas positivas para o eu. Por exemplo, eu sou capaz. Então aquilo que eu almejo vai acontecer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Eu consigo realizar todos os meus sonhos. Nós temos que conversar com o eu desta maneira. E conforme nós conversamos assim, com o nosso próprio eu, então é como se subtilmente essa energia positiva fosse sendo reunida e para proporcionar que os nossos sonhos tornem-se realidade. Então, será que nós somos capazes de manter essa força, esse empenho, essa clareza mental? Porque força interior também tem a ver com clareza mental. Uma pessoa, para ter essa força interior, esse poder interior, ela tem que ter clareza interna. E clareza significa eu sei onde estou, sei para onde vou e não fico sob a influência de nenhuma negatividade externa. Porque eu sei qual é a minha meta, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu tenho de fazer. É claro que ninguém é perfeito. E tudo isso tem a sua percentagem, há sentimentos e pensamentos que surgem dentro do eu com mais facilidade do que outros. Mas mesmo assim, se eu acredito que é possível, se eu nutro a minha mente e o meu coração com essa energia positiva, então eu posso ter certeza que o melhor vai vir ao de cima sempre. Pode não ser hoje nem amanhã. Por isso que uma pessoa com perseverança, ela chega longe, porque ela não vai desistir no meio do caminho. Ela não vai ficar sob a influência dos seus próprios pensamentos ou dos pensamentos de outros. Então, essa é a maravilha do eu, Então, o que eu tenho dentro de mim, eu devo usar o máximo possível.
use todo o seu potencial. Porque também quando nós usamos aquilo que temos, passamos a ter mais. Se você usa a sua força interior, você da próxima vez vai ter mais força interior ainda. Essa é a maravilha, não é verdade? Então, vamos prosseguir dessa maneira. Então, agora nós vamos meditar sobre esse tema. Pense nos seus sonhos, pense em algo que você queira muito realizar na sua vida e vamos então juntos, né, meditar e fazer com que aquele sonho torne-se cada vez mais próximo da realidade, ok? Então, onde quer que vocês estejam sentados, relaxem os vossos corpos e também a mente. Então, vamos pensar que a mente deve estar agora nesse momento, presente, aqui, agora. O meu coração tem que estar aqui presente nesse momento. E com esses sentimentos, nós vamos então meditar e atrair o melhor. Então, conforme sentamos-nos de forma calma e com muita clareza mental, em primeiro lugar, pensamos quais são as nossas metas e objetivos. O que eu quero alcançar a partir de agora na minha vida? Onde eu estou? Para onde quero ir? E conforme eu reflito profundamente sobre este tema, eu deixo que os sentimentos presentes na minha mente consciente e subconsciente venham ao de cima. O meu coração está completamente aberto para poder compreender quais são os passos a serem dados a seguir. Eu questiono-me: como tem sido a minha perseverança e a minha força interior para alcançar os meus objetivos, para poder seguir em frente? A perseverança é essa qualidade que nos impulsiona para frente. É não desistir, embora surjam situações no caminho. Nós sabemos que nos dias de hoje não há situações que sejam perfeitas. Muitas coisas podem acontecer o tempo todo. Mas será que mesmo assim, quando os obstáculos surgem, será que eu sou capaz de olhar em frente e continuar a caminhar de forma estável? Será que eu sou capaz de aceitar os desafios que surgem como lições para o meu crescimento e assim avançar com elas? Eu sei que sou capaz. Há essa força interior dentro de mim que me impulsiona. Os meus pensamentos são levados por esse otimismo, por essa certeza de que se há sonhos, e se esses sonhos são benéficos para todos e para mim, especialmente, então, com minha força interior, eu serei capaz de tornar estes sonhos realidade
Então, essa perseverança é algo que deve ser nutrido por cada um de nós. Pois a perseverança, ela nasce dos nossos pensamentos determinados, nasce de uma mente estável, clara, limpa de pensamentos inúteis. E então, quando tudo isso está presente, eu sou capaz de ver além. Eu não mais fico presa ao momento presente, mas eu sou capaz de ver o futuro próximo e o sonho já realizado. Então, conforme eu visualizo os meus sonhos, eu dou passos em direção a eles. Hoje eu estou mais perto de concretizar os meus sonhos do que estive ontem. E amanhã eu estarei ainda mais perto, porque tudo depende do meu empenho. Tudo depende daquilo que eu acredito como sendo a verdade. Se eu acredito no bem, no melhor, eu atraio o melhor. Então este é o meu propósito. Então a partir de hoje, eu pensarei só naquilo que é o melhor. Eu farei aquilo que é o melhor. Eu terei fé completa, isto é, acreditarei completamente nos meus objetivos e continuarei a seguir em frente. Uma pessoa com força interior é aquela que transforma as circunstâncias em métodos para progredir. É como se as situações fossem apenas pedras a serem ultrapassadas enquanto estamos a caminhar. Ao tornarmos uma montanha num floco de algodão, isto é, ao tornarmos algo que parece grandioso, uma situação grande em algo pequeno, então somos capazes de, com esta sabedoria e maturidade, seguir em frente. Então, a partir de hoje, eu vou preencher este eu cada vez mais com muita perseverança, muita força interior. Quaisquer pensamentos que eu tenha, naquele exato momento que o pensamento vem, eu terei a consciência de que aquele pensamento tem de se tornar parte da minha realidade. Então eu me empenharei para tornar os pensamentos algo prático, algo físico, algo concreto. Isto é ter perseverança. É fazer com que aquilo que está na nossa mente torne-se algo visível, para que o mundo possa ver, para que eu possa ver e experimentar. Nós não podemos simplesmente viver no mundo de ideias. As ideias têm de se tornar o caminho, a verdade, a nossa vida, a nossa realidade. Então, desta maneira,
nós continuamos a sentir mais e mais autorrespeito, porque quando eu consigo ultrapassar momentos difíceis, quando eu consigo alcançar, nem que seja parte de um objetivo, mesmo se ainda não foi o todo do objetivo, mas naquele momento eu ganho esse amor próprio. É como se eu agradecesse ao eu por ter conseguido dar mais um passo em direção ao meu sonho, à minha meta e objetivo. Então, tudo que acontece é para que nós possamos provar a nós mesmos o quanta força interior temos. Então, diante de qualquer situação, para onde vai a minha mente logo que algo acontece? Ela vai na direção do problema, do desespero? Ou será que naquele momento eu vou buscar dentro de mim a força que necessito para poder dar uma resposta rápida àquela situação? Então nós temos que observar de forma a sutilmente compreendermos o que é que verdadeiramente está presente no nosso íntimo, pois só nós é que sabemos e nós podemos perceber aquilo que se passa conforme observamos as nossas respostas perante a tudo que acontece. Quando observamos o pensamento primeiro que surge, o sentimento que surge, o primeiro que vai trazer muitos outros, pois este sentimento, este pensamento é aquilo que somos, é aquilo que temos naquele momento. Então, é tão importante sentirmos essa força interior, sentirmos que pouco a pouco as pedras do nosso interior são transformadas em joias, isto é, os sentimentos negativos, como a raiva, como o medo, como a intolerância, a impaciência, pouco a pouco são transformados em amor incondicional, paciência, tolerância, serenidade, bons votos para todos. Quando essas qualidades surgem no nosso interior de forma natural, quando esta torna-se a nossa resposta perante a tudo e a todos, então isto significa que estamos a adquirir tamanha força interior. Então eu olho para dentro do eu e vejo quanta força interior há, quanta transformação há, quanto do caminho que eu me propus a seguir eu já trilhei. Será que ainda falta muito a percorrer? E o caminho a percorrer depende ao mesmo tempo da nossa força interior de querermos chegar mais rápido. Quanto mais aprendemos com tudo e com todos, quanto mais adquirimos as qualidades necessárias para alcançar um objetivo, então é como se mais rapidamente atraíssemos aquela realidade para as nossas vidas de forma natural. Porque quando nós temos um objetivo, um sonho, nós precisamos estar naquele patamar, nós temos que estar naquela sintonia. E conforme nós caminhamos na direção daquilo que queremos, então mais e mais vamos aproximando-nos desta sintonia, de estarmos, de igual para igual,
Então, aquilo que eu quero e aquilo que está diante de mim. Então, eu tenho esse poder interno para adquirir tudo aquilo que sonho. Então, agora, nesse próximo momento, nós vamos visualizar a fonte de luz, a fonte suprema que vem ao nosso encontro. É mesmo como se fosse uma fonte de luz e nós sentamos-nos por debaixo dela para receber o seu poder espiritual. Nós e os nossos sonhos, nós e as nossas metas. Então, conforme eu coloco isto diante da fonte, eu sinto que uma luz imensa cai sobre mim. Essa é a luz do bem, é o poder espiritual que faz com que tudo seja concretizado. Então eu banho-me nessa luz. Eu sinto que todo o meu ser está a receber esta luz espiritual. Os meus sonhos estão plenos com esta luz espiritual, com o poder da concretização. E todas as negatividades, todos os pensamentos que não são adequados à realização deste sonho, eu entrego a esta fonte. Então sintam essa energia tão pura a cair sobre vós, purificando o eu, elevando o ser. Visualizem os vossos sonhos plenos de luz, mesmo se sejam coisas que pareçam tão distantes. Com essa luz, eles aproximam-se cada vez mais. E com essa força interior, os meus sonhos tornar-se-ão realidade. Então eu sou esse ser, com tanta capacidade interna de fazer com que o melhor venha ao de cima. Então, de novo e de novo, eu acredito no eu, acredito no meu potencial e acredito que o melhor, só o melhor, acontece na minha vida. Com perseverança e força interior, eu faço com que a realidade dos meus sonhos torne-se cada vez mais próxima. Então eu continuo imersa nessa luz, continuo imersa neste poder espiritual, nutrindo o eu com tudo que ele necessita para prosseguir na sua viagem, para prosseguir em direção àquilo que almejo. Então eu sou um ser tão afortunado por compreender as verdades da espiritualidade. Eu sou luz, imersa em luz, e os meus sonhos estão plenos de luz. E onde há luz, só o melhor pode acontecer. E nesse estado de bem-estar, nesse estado de fruição, onde tudo torna-se possível. Então, vagarosamente, pouco a pouco, começo a trazer a minha atenção para este momento aqui agora. Então eu sou um ser especial, um ser de luz, um ser de paz. Om Shanti.